Ele foi demitido da Men's Health por zombar das escoteiras. Demitido da revista Stuff, depois de contratar anões para invadir uma conferência corporativa. Seu contrato com a Maxim UK expirou sem renovação após a circulação despencar sob sua gestão. Em Language Not Registered for Generation, Greg Gutfeld já havia sido expulso de todas as principais publicações que dirigira. O establishment da mídia o considerava inelegível para o mercado de trabalho. Então, a Fox News o ligou com uma proposta bizarra apresentar um programa as Language Not Registered for Generation H da manhã. Um horário tão morto que os executivos brincavam que sua única audiência seriam traficantes de drogas e mães amamentando. Ninguém esperava que ele durasse 3 meses. Avançando para os dias de hoje, aquele mesmo rejeitado agora tem mais espectadores do que Colbert Fallon e Kimmel juntos. Ele se tornou o rei indiscutível dos programas de entrevistas noturnos sem nunca ter aparecido na televisão nesse horário. Mas o caminho do fracasso em série ao domínio da televisão não foi sorte. Envolveu ser demitido, repetidamente conhecer uma modelo russa em Portugal, construir um culto de seguidores entre os insones e reescrever completamente as regras dos talk shows americanos. Para entender como um homem que não conseguia manter um emprego por mais de 2 anos se tornou a personalidade mais assistida em seu horário, precisamos voltar ao início de seu padrão de decadência. Gregory John Gutfeld nasceu em Language Not Registered for Generation de setembro de Language Not Registered for Generation em San Mateo, Califórnia. Sua mãe Jackie criou os filhos em um lar católico. O jovem Greg frequentou a Junipero Serra High School, uma instituição católica só para meninos que também revelou o quarterback da NFL Tom Brady e a lenda do beisebol Barry Bonds. Ele se matriculou na Universidade da Califórnia, Berkeley, em meados da década de Language Not Registered for Generation. Para uma futura estrela da mídia conservadora, essa escolha se provaria formativa de maneiras inesperadas. O ambiente liberal de Berkeley não o converteu. Pelo contrário, o repeliu. Mais tarde, ele explicaria que se tornou conservador por conviver com liberais e libertário por conviver com conservadores. Os piores aspectos de ambos os grupos percebeu compartilhavam um traço comum: a moralização, a imposição de regras sobre como os outros deveriam viver. Ele não queria participar dos testes de pureza de nenhuma das duas tribos. Após se formar em literatura inglesa em Language Not Registered for Generation, Gutfeld conseguiu um estágio no American Spectator, fazendo recados para o editor notoriamente difícil da revista Air EMTT Tyrell. A experiência o ensinou como a mídia conservadora funcionava por dentro. Mas as revistas pagavam mal e Gutfeld acabou migrando para o mundo das publicações de estilo de vida masculino. Ele começou como redator na revista Prevention, uma publicação focada em saúde, onde passou a beber muito e a usar drogas em uma frequência que seus colegas descreveram como prodigiosa. O estilo de vida festeiro o acompanharia por anos. Eventualmente, ele chegou a Men's Health, o guia definitivo para abdominais e dicas de fitness, que dominou as bancas de jornal na década de Language Not Registered for Generation. Em Language Not Registered for Generation, Gutfeld ascendeu ao cargo de editor-chefe. Ele tinha Language Not Registered for Generation a nós e dirigia uma das revistas masculinas de maior sucesso nos Estados Unidos. Então, ele foi demitido. Os motivos oficiais variavam dependendo de quem contava a história. Gutfeld havia publicado artigos zombando de escoteiras amantes de gatos e de seu próprio chefe. A empresa-mãe da revista decidiu que ele dava mais trabalho do que valia a pena. Um veículo de comunicação descreveu sua trajetória profissional como impressionante e deprimente ao mesmo tempo. Ele chegava ao topo da carreira repetidamente para depois despencar de volta ao topo. Mas Gutfeld não aprendeu a ser cauteloso com o fracasso. Ele redobrou a aposta no caos. Seu próximo passo foi a revista Stuff, uma publicação focada em gadgets mulheres e tudo aquilo que supostamente interessava aos jovens. Gutfeld transformou a revista de um título mediano em um sucesso estrondoso de circulação
aumentando o número de leitores de Language Not Registered for Generation Mill para Language Not Registered for Generation Milhão. Ele levou a situação ao extremo, ultrapassando limites que os anunciantes toleravam, porque os números continuavam a subir. Então, ocorreu o incidente que definiria sua carreira no ramo das revistas. Em abril de Language Not Registered for Generation, a Sociedade Americana de Editores de Revistas realizou uma conferência chamada O que gera repercussão em uma revista. Goodfeld decidiu responder a essa pergunta literalmente. Ele contratou 3 atores de baixa estatura, por meio de uma agência de elenco, e os enviou à conferência com instruções para serem o mais disruptivos possível. Eles mastigavam batatas fritas ruidosamente, deixavam seus telefones tocarem repetidamente, mantinham conversas em voz alta enquanto executivos da indústria tentavam falar. A segurança os expulsou. A história foi parar no New York Times. Goodfeld foi prontamente demitido. A maioria das carreiras teria terminado ali. A dele certamente parecia ter terminado. Nenhuma grande publicação americana o queria mais. Ele havia se tornado famoso por todos os motivos errados. Mas ser demitido dos Estados Unidos não era suficiente para Greg Goodfeld. Ele decidiu se exilar em outro continente, completamente diferente. Londres, em Language Not Registered for Generation, ofereceu a Goodfeld um novo começo. A edição britânica da Moxie precisava de um editor-chefe. E aparentemente, ninguém no Reino Unido tinha ouvido falar do incidente com o anão. Ou talvez tivessem ouvido e simplesmente não se importassem. De qualquer forma, Goodfeld fez as malas e cruzou o Atlântico. Sua primeira semana no cargo exigiu a participação em uma conferência da empresa em Portugal. A Moxie tinha filiais em mais de Language Not Registered for Generation países e a editora reuniu editores de todo o mundo para discutir estratégias. Goodfeld fez o check-in em seu quarto de hotel e começou a se ambientar. Então ele reparou na mulher na sala ao lado. Helena Musa era alta morena e trabalhava como editora de fotografia para a Maxim Rússia. Ela havia começado a carreira como modelo de passarela antes de migrar para o trabalho em revistas. Na conferência em Portugal, ela chamou a atenção de Goodfeld imediatamente. Mais tarde, ele descreveria o momento como um reconhecimento instantâneo. Ele olhou para ela e pensou: essa é a minha esposa. Ele simplesmente sabia. O problema era que Helena não queria nada com ele. Goodfeld passou 3 dias cortejando-a com o que ele admitiu ser uma persistência tola. Ela continuava fria, indiferente, desinteressada pelo pequeno editor americano que aparecia aonde quer que ela fosse. Finalmente, ele a convidou para um encontro de verdade. Ela aceitou. Algo mudou entre eles. Em poucas semanas, Helena se mudou da Rússia para Londres para ficar com ele. O relacionamento se desenvolveu a um ritmo que pareceria imprudente para qualquer um que observasse de fora. Eles se conheciam havia apenas 5 meses, quando se casaram em uma pequena cerimônia civil em Nova York. As fotos do casamento eram escassas. Ambos preferiam a privacidade à publicidade. Goodfeld escreveu sobre Helena em seu livro de Language Not Registered for Generation, descrevendo como ela o incentivou a vivenciar Londres de verdade em vez de se esconder no apartamento assistindo a reality shows. Ela lhe proporcionou uma estabilidade que ele nunca encontrara em redações de revistas ou bares. Mas a estabilidade não salvaria sua carreira. A gestão de Goodfeld na Maxim UK produziu resultados decepcionantes. A circulação caiu sob sua liderança. Quando seu contrato expirou em Language Not Registered for Generation, a empresa optou por não renová-lo. Ele agora tinha Language Not Registered for Generation anos, estava desempregado novamente e recém-casado, sem perspectivas claras. O casal se mudou para Nova York. Helena começou a construir sua própria carreira como estilista de moda, trabalhando eventualmente com publicações como a revista Venice Loisiel e Design Scene. Ela frequentou a Parsons School of Design e se formou em Language Not Registered for Generation. Mas em Language Not Registered for Generation, ambos os Goodfelds estavam recomeçando do zero. Greg aceitou um trabalho estranho, que parecia um suicídio profissional. Ele se tornou blogueiro do Huffington Post. O Huffington Post representava tudo o que Goodfeld desprezava na mídia liberal.
No entanto, a fundadora Arianna Huffington acolhia vozes conservadoras em sua plataforma. E Gutfeld viu ali uma oportunidade de causar problemas por dentro. Seu post se tornou lendário pelo que observadores chamaram de ridicularização lunática e inspirada de seus colegas blogueiros. Ele zombou da própria Arianna, atacou outros colaboradores, transformou cada sessão de comentários em um campo de batalha. Uma dessas sessões de comentários chamou a atenção de um colega blogueiro chamado Andy Levy. Os dois começaram a trocar farpas e descobriram que compartilhavam uma sensibilidade semelhante, sombria, satírica e disposta a ofender qualquer um por uma boa piada. Essa disputa online logo se tornaria algo mais significativo. Enquanto Gutfeld irritava os liberais na internet, alguém na Fox News observava. O telefonema chegou no final de Language Not Registered for Generation. A Fox News queria lançar um programa de entrevistas noturno. Gutfeld estava interessado. Sua resposta foi imediata e honesta. Ele estava falido. Faria qualquer coisa. A Fox o levou para Nova York para reuniões. A proposta era inusitada. A emissora queria preencher um horário que ninguém assistia. Originalmente programado para as Language Not Registered for Generation A da manhã, o programa iria ao ar quando a maioria dos americanos estivesse dormindo. O público-alvo, brincou Gutfeld, era composto por traficantes de metanfetamina e mães que amamentavam além de presidiários. Eles receberam muitas cartas de detentos. O programa estreou em Language Not Registered for Generation, de fevereiro de Language Not Registered for Generation, com o nome de Red Eye. Gutfeld esperava semanas de ensaios e preparação cuidadosa. Em vez disso, os executivos disseram a ele que as gravações começariam em 3 dias. A equipe ensaiou no camarim. Todos os envolvidos, incluindo os cinegrafistas, estavam bebendo. O clima lembrava mais uma festa em casa do que uma produção televisiva. O programa Red Eye estreou as Language Not Registered for Generation AT da manhã. Os executivos da Fox assistiram aos primeiros episódios e decidiram que o conteúdo era ousado demais para aquele horário. A solução encontrada foi adiá-lo ainda mais tarde para as Language Not Registered for Generation AT da manhã, quando menos pessoas o assistiriam e reclamariam. Gutfeld havia sido rebaixado dentro do próprio programa antes mesmo de ele conquistar o público. Mas algo inesperado aconteceu naquelas horas mortas da noite. O Red Eye conquistou um público fiel. O formato do programa desafiava todas as convenções da TV a cabo. Gutfeld apresentava os debatedores com elogios absurdamente exagerados. Os temas variavam de política à cultura pop, passando por completo absurdo. Nada era sagrado. A própria Fox News se tornou alvo frequente de sátiras. O humor era ácido, absurdo e completamente diferente de tudo o que se passava na televisão. Andy Levy, parceiro de debates de Gutfeld no Huffington Post, juntou-se ao programa como mediador. Bill Schultz, um colega dos tempos da revista Stuff de Gutfeld, tornou-se o parceiro oficial. Os três formaram uma química improvável. Levy era a máquina de sarcasmo impávida. Schultz interpretava o perdedor adorável. Gutfeld presidia o caos como um mestre de cerimônias travesso. A mãe de Gutfeld, Jackie, tornou-se uma presença recorrente no Red Eye. Ele lhe deu o título de correspondente sênior, explicando que a piada era que ela era idosa. Seu trabalho era assistir a Fox News durante o dia e relatar o que acontecia. Ela reclamava constantemente que as mulheres na tela usavam saias muito curtas. Gutfeld respondia que outros telespectadores apreciavam aquelas saias. A relação entre mãe e filho se desenrolava diante das câmeras de uma forma que parecia genuína. Quando era mais jovem, Gutfeld tinha vergonha de apresentar os amigos aos pais. Já adulto, percebeu que esses mesmos amigos preferiam passar tempo com Jackie do que com ele. Ela tinha uma autenticidade descomplicada, com a qual o público se identificava. Ela apoiou tudo o que o filho tentou fazer, mesmo quando essas tentativas pareciam fadadas ao fracasso. O programa Red Eye não deveria ter dado certo. Um programa as Language Not Registered for Generation ACT da manhã sem orçamento
com cinegrafistas bêbados e temas escolhidos aparentemente ao acaso, não tinha como atrair telespectadores. Mesmo assim, a audiência subiu. O programa começou a superar os telejornais da TV, a cabo no horário nobre, apesar de ser exibido no meio da madrugada. Então, em julho de Language Not Registered for Generation, a Fox ofereceu a Gutfeld algo maior, um novo programa diurno chamado The Five Needed Hosts. O formato apresentava 5 comentaristas discutindo notícias e política todos os dias da semana, às 17 horas. Gutfeld seria um desses 5. Os 5 se tornaram um fenômeno. O programa fez história na televisão como o primeiro programa fora do horário nobre a alcançar o primeiro lugar, tanto em número total de telespectadores, quanto na faixa demográfica principal de adultos de Language Not Registered for Generation, a Language Not Registered for Generation anos. Gutfeld de repente passou a se apresentar para milhões de pessoas, em vez de milhares, mas ele continuou apresentando o Red Eye Language Not Registered for Generation, trabalhando nos 2 programas simultaneamente por quase mais 4 anos. A rotina exaustiva não poderia durar para sempre. Em fevereiro de Language Not Registered for Generation, Gutfeld anunciou que estava deixando o Red Eye para se concentrar em um novo projeto. O programa das Language Not Registered for Generation I da manhã havia cumprido seu propósito. Provou que Greg Gutfeld conseguia cativar uma audiência mesmo quando ninguém esperava que alguém estivesse assistindo. Agora a Fox queria ver o que ele poderia fazer em um horário nobre. O The Greg Gutfeld Show estreou em Language Not Registered for Generation de maio de Language Not Registered for Generation como um programa semanal, exibido aos sábados à noite, às 22 horas. O formato misturava sátira política com elementos de programa de variedades. Gutfeld apresentava monólogos e entrevistava personalidades do noticiário. Entre os participantes fixos estavam o comediante Cat Tim, que trazia uma perspectiva libertária e um humor afiado, e o lutador profissional Tyrus, cuja presença intimidadora contrastava com comentários surpreendentemente ponderados. Durante 6 anos, o programa foi ao ar nos fins de semana, enquanto Gutfeld continuava suas aparições diárias no canal Language Not Registered for Generation. Ele trabalhava incansavelmente construindo uma audiência de telespectadores fiéis que o acompanhavam de programa para programa. Os apresentadores de programas noturnos das emissoras abertas mal reconheciam sua existência. Eles não consideravam um programa de sábado na Fox News como concorrência. Então chegou Language Not Registered for Generation. A Fox News anunciou que o programa de Greg Gutfeld passaria a ser exibido durante a semana e seria renomeado para Simply Gutfeld. O novo programa seria transmitido às Language Not Registered for Generation H horário do leste dos Estados, competindo diretamente com Stephen Colbert, Jimmy Fallon e Jimmy Kimmel. Observadores do setor previram um fracasso. Como um programa de notícias, a cabo poderia competir com a programação das emissoras abertas. Como um comediante conservador, poderia atrair telespectadores que haviam escolhido Jon Stewart e seus sucessores por mais de 2 décadas. A resposta veio rapidamente. Em agosto de Language Not Registered for Generation Gutfeld, ultrapassou o The Late Show with Stephen Colbert em audiência. O programa teve uma média de mais de 2 milhões de telespectadores por noite, mais do que qualquer concorrente na TV aberta ou a cabo. O homem que começou as Language Not Registered for Generation H da manhã agora dominava as 23 horas. O rejeitado havia se tornado o rei. Os números só melhoraram. No final de Language Not Registered for Generation, a audiência combinada de Gutfeld e The Five ultrapassou os Language Not Registered for Generation milhões de telespectadores. Em outubro de Language Not Registered for Generation, Gutfeld alcançou seu episódio de maior audiência de todos os tempos, atraindo Language Not Registered for Generation milhões de telespectadores em uma única noite. Nenhum programa de entrevistas noturno conseguiu igualar esses números. Em junho de Language Not Registered for Generation, a Fox mudou o programa de Gutfeld para as Language Not Registered for Generation A, horário do leste dos USA. Essa mudança significou que, tecnicamente,
o programa deixou de competir na categoria de talk show noturno. Os críticos argumentaram que isso era trapaça, que um programa das Language Not Registered for Generation H não deveria ser comparado a programas exibidos às Language Not Registered for Generation H. Language Not Registered for Generation. Gutfeld não se importava com a semântica. Ele se importava com a audiência, e a audiência continuava crescendo. O sucesso do programa refletia mudanças mais amplas no consumo de mídia nos Estados Unidos. O formato tradicional de talk show noturno havia se tornado cada vez mais político, com apresentadores direcionando seus discursos aos telespectadores conservadores como inimigos. Gutfeld ofereceu uma alternativa. Seu humor atacava ambos os partidos quando mereciam ir embora os democratas recebessem a maior parte das críticas. Mais importante ainda, seu programa parecia autêntico de uma forma que as produções televisivas polidas não conseguiam. O Weekly Standard, certa vez, o chamou de o homem mais perigoso da televisão. Ao contrário de outras personalidades da mídia, o trabalho de Gutfeld era genuinamente subversivo. Uma bomba fétida lançada em todas as salas de professores, redações de jornais tradicionais, estúdios de cinema e salas de reuniões de organizações sem fins lucrativos da América. Ele conquistou seu público não seguindo tendências, mas sendo exatamente quem era um encrenqueiro que foi demitido de todos os empregos respeitáveis que teve até encontrar um lugar que valorizava o caos. Os capítulos posteriores da história de Gutfeld se desenrolaram de maneiras que ninguém previu, nem mesmo o próprio Gutfeld. Em dezembro de Language Not Registered for Generation, Elo anunciou uma notícia que chocou seus fãs de longa data. Aos Language Not Registered for Generation anos, Greg Gutfeld se tornou pai pela primeira vez. Ele e Elena deram as boas-vindas a uma filha chamada Mira. O anúncio foi feito durante um episódio do programa The Five, no qual Gutfeld brincou sobre os pulmões impressionantes da filha e seus planos de ensiná-la 3 idiomas. 20 anos de casamento não haviam gerado filhos. Então, enquanto a maioria dos homens da sua idade pensava em netos, Gutfeld se tornou pai pela primeira vez. O homem reservado, que raramente falava da esposa diante das câmeras, de repente viu sua vida ganhar uma nova dimensão. O anúncio da gravidez coincidiu com a sua contínua dominância profissional. Em Language Not Registered for Generation Gutfeld, continuava sendo o programa mais assistido em sua categoria. Seus concorrentes mais próximos, na TV aberta, lutavam para alcançar Language Not Registered for Generation, milhões de telespectadores, enquanto ele, consistentemente, ultrapassava os Language Not Registered for Generation milhões. O cenário dos programas de entrevistas noturnos havia sido transformado por alguém que a indústria considerava inadequado para a televisão. O contraste com seus concorrentes conta parte da história. Os programas de entrevistas noturnos da TV aberta custavam cerca de Language Not Registered for Generation milhões por ano para serem produzidos. Gutfeld operava com uma fração desses recursos. Seu programa abraçou suas origens mais modestas, nunca tentando igualar os valores de produção de Colbert ou Fallon. Sua filosofia sobre o fracasso provou-se profética. Ser demitido, insistia ele, era a melhor coisa que poderia acontecer a alguém. As pessoas pensam que ser demitido significa o fim da carreira. Na realidade, você sempre acaba em um lugar melhor. Ele havia vivido essa filosofia repetidamente, transformando cada demissão em um degrau e não em um beco sem saída. O padrão só ficou claro em retrospectiva. Cada demissão impulsionava Gutfeld em direção a um ambiente onde seus talentos específicos pudessem prosperar. A Men's Health queria conformidade. A Stuff queria sanidade. A Maxim UK queria aumentar a circulação. Nenhuma delas queria um provocador, que contratava anões para interromper conferências do setor. A Fox News, especificamente, o horário das Language Not Registered for Generation E da manhã que ninguém ligava, finalmente deu espaço para Gutfeld ser ele mesmo. Elena
permaneceu praticamente invisível durante a ascensão dele. Ela continuou seu trabalho na moda, aparecendo ocasionalmente no Instagram dele, mas evitando seus programas de televisão. O relacionamento deles sobreviveu justamente porque ela se manteve fora dos holofotes. Quando a Rússia invadiu a Ucrânia, em Language Not Registered for Generation Goodfeld, usou suas conexões com a Fox News para ajudar na evacuação da mãe de Helena de Lviv para a Polônia. Ele compartilhou o vídeo do reencontro, ao vivo, um dos raros momentos em que sua vida pessoal e profissional se cruzaram publicamente. No auge de sua carreira, Goodfeld ocupava uma posição que ninguém poderia ter previsto quando ele estava sem dinheiro em um bar de Chelsea, em Language Not Registered for Generation. O homem que brincava, dizendo que seu público original era composto por criminosos e pais exaustos, havia construído algo duradouro a partir dessa base. Sua audiência incluía não apenas os fiéis à Fox News, mas também cada vez mais independentes e até mesmo democratas que consideravam as alternativas da TV aberta obsoletas. Os números contam uma história. Mais de Language Not Registered for Generation, milhões de telespectadores por noite. Mais de Language Not Registered for Generation, milhões, somando os dois programas. Uma dominância na audiência que obrigou a CBS a avaliar se o programa noturno poderia continuar. Mas os números não explicam por que funcionou. A resposta está em algum lugar nesse padrão de fracasso e reinvenção. Goodfeld nunca tentou se tornar o que a indústria queria. Ele foi demitido por ser difícil, por ultrapassar limites, por se recusar a moderar seus instintos. Eventualmente, encontrou um lugar onde essas mesmas qualidades se tornaram vantagens, em vez de desvantagens. De traficantes de drogas e mães amamentando a maior audiência da televisão noturna. Greg Goodfeld provou que, às vezes, o rejeitado das Language Not Registered for Generation da manhã se torna o rei indiscutível. Não mudando quem ele era, mas encontrando um público que queria exatamente o que ele oferecia o tempo todo.